No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada sobre o que são requisições, o que são servidores e o que é streaming. O título desse vídeo provavelmente vai ser algo como você acessa serviços de internet ou coisa do tipo. Por que disso, né? Porque direto a gente vê, por exemplo, hoje em dia está muito popular isso, da gente ouvir o termo serviços de streaming. Mas o que é streaming? E nesse vídeo eu espero dar uma clareada nesse conceito, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui em uma coisa muito importante. Se você só possui um dispositivo, você não precisa de um switch, apenas de um roteador. Afinal, o roteador já oferece ao menos uma porta para LAN, para Local Area Network. E a ideia da LAN é conectar múltiplos dispositivos dentro de um mesmo espaço físico, possibilitando a comunicação entre eles. Então, beleza. Eu estou fazendo esse disclaimer, já fica mais claro o porquê, mas é basicamente isso aqui que eu quero dizer. Olha só, se você só tem um dispositivo, por exemplo, dentro da sua casa, você não precisa de um switch, certo? Óbvio, eu estou abordando especificamente sobre determinados aparelhos, porque hoje em dia você tem dentro da sua casa o que a gente chama de gateway. Na sua casa você tem um gateway e esse gateway ele já tem várias coisas embutidas, mas eu estou falando especificamente sobre switch aqui. Se você na sua casa só possui, por exemplo, um dispositivo, você em tese não precisaria de um switch, você só precisaria de um roteador. Acho que isso ficou claro e vai ficar mais claro ainda agora por que eu estou falando isso. Porque nessa exemplificação, nessa esquematização que eu fiz aqui, você só tem o seu computador se comunicando com um determinado servidor. Então o exemplo que eu vou dar aqui vai ser o exemplo da Netflix. Supondo, ele é um serviço de streaming muito famoso hoje em dia, a maioria das pessoas usa, e funciona basicamente assim para todos. Imagina que você tem o seu computador, e o seu computador, quando eu falo computador, pode ser, por exemplo, o seu celular. O seu celular também é um computador. Depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso. Mas beleza, você tem o seu computador e você quer se comunicar com a internet, você quer se comunicar através da internet, na verdade, com o servidor da Netflix. Beleza, como é que você faz isso? O seu router, o seu roteador, ele vai ser o seu comunicador. Como assim? Ele vai informar, ele vai mandar, digamos que, uma requisição com packets informando que tipo de conteúdo você quer e o que exatamente você quer. Só que, óbvio, isso acontece de forma muito rápida. Então imagina o seu roteador como se fosse o seu porteiro. Ele vai fazer uma requisição e o servidor vai ser responsável por servir esse arquivo. Olha só, é bem sugestivo o nome, né? O seu servidor, ele serve arquivos. Os servidores, eles nada mais são do que computadores mega poderosos que têm um baita armazenamento e conseguem se comunicar e atender várias requisições ao mesmo tempo. Imagina que ele é um garçom, mas ele é um garçom muito rápido, que consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o seu servidor, ele vai te servir de arquivos. E nós fazemos uma requisição, certo? Toda vez que nós queremos nos comunicar com o servidor, nós fazemos uma requisição. E nós obtemos uma resposta. E uma coisa muito interessante aqui é que nós nos comunicamos através de protocolos. Tá? Como assim? Os famosos protocolos. Nós temos, por exemplo, o protocolo de internet. O protocolo TCP/IP. Esse é um exemplo de protocolo. Digamos que são regras para estabelecer uma determinada comunicação, por assim dizer. Eu posso entrar mais em detalhes também sobre protocolos, mas é só para você poder ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Então, o seu computador ele vai fazer uma requisição e o roteador ele vai ser responsável por elaborar melhor essa requisição e garantir que essa informação chegue até você. Essa informação vai ser obtida através da internet, uma série de dispositivos conectados, e você vai fazer essa requisição através do seu roteador e vai obter através do servidor. Só que imagina, por exemplo, que você quer assistir uma série. Você quer assistir uma série e o episódio ele tem 40 minutos, cara. O episódio ele é muito grande. Certo, até então eu não vejo nenhum problema. Só que imagina, pensa comigo, se o servidor ele tivesse que mandar esse episódio inteiro, isso seria um baita trabalho. Você perderia muito tempo, principalmente porque você teria que ter no seu dispositivo espaço e teria que ter uma conexão com a internet que fosse apropriada. Porque imagina, se fosse uma conexão muito lenta, de, sei lá, 50 megabits por segundo, isso demoraria muito. Então, por exemplo, um episódio que tem, sei lá, 3 GB, 2 GB, nossa, demoraria muito, depende da qualidade, né, do arquivo. Demoraria muito. Então, o que a gente tem? A gente tem que o servidor, ele vai fazer a comunicação, ele vai enviar o conteúdo que você quer ver através de pedacinhos. Ele vai fazer o streaming de dados. Ou seja, a ideia de streaming é você consumir o conteúdo, é você enviar o conteúdo ou receber o conteúdo por partes. Tanto é que se você olhar agora no seu YouTube aí embaixo, você está vendo uma barra vermelha e uma porção branca, como eu já falei no primeiro episódio. Então você não está recebendo o conteúdo, você não está baixando na sua máquina, você não está vendo, você não está tendo o download completo dessa informação. Você está recebendo esse conteúdo por partes, porque senão seria muito demorado, seria muito trabalhoso. E às vezes você nem quer ver o conteúdo todo e você teria que esperar esse conteúdo inteiro ser baixado. Então o streaming é uma ótima opção.
Então tá aí uma explicação do que é o streaming, do que são servidores e como funciona essa coisa de requisições. Só uma coisa extra que eu gostaria de comentar aqui, que é sobre, por exemplo, a localização dos servidores, tá? Por exemplo, imagina que você está aqui no Brasil, vamos colocar aqui no canto, né? Está aqui no Brasil, certo? Óbvio, o Brasil não é assim, mas é uma representação. E você quer consumir o conteúdo de alguém que está lá na África, certo? Você quer consumir o conteúdo dele. Beleza. Você quer consumir o conteúdo dele e você está aqui, né? Vamos colocar aqui que você está aqui no Nordeste e você quer fazer essa requisição. O servidor que essa pessoa provavelmente se comunica é um servidor do YouTube. E o YouTube nós sabemos que é uma empresa americana, norte-americana, né? Então vamos colocar aqui a América do Norte. Óbvio, desenho muito feio, mas é uma representação. Então aqui está o YouTube, vamos colocar aqui, né? YouTube, colocar o Y. Aqui está seu amigo, vamos chamar que o nome dele é Pedro. Tá aqui o Pedro, tá? Colocar a letra P. E tá aqui você é esse pontinho aqui. Imagina então, portanto, o seguinte. Pedro precisa postar um vídeo no YouTube. Ele vai postar esse vídeo no YouTube, só que ele vai precisar se comunicar com o YouTube. E o YouTube é uma empresa americana. Logo, você imagina que os servidores do YouTube vão estar na América. Você concorda comigo que essa resposta seria muito demorada? Porque entre a África e a América existe um espaço geográfico muito grande. Então, a demora para esses dados percorrer toda essa distância seria grande. Da mesma forma que se você quisesse consumir o conteúdo de Pedro, você teria que mandar uma requisição para o YouTube que está lá na América do Norte. Imagina a demora, cara. Imagina a demora. Então o que a gente tem? Hoje em dia a gente tem basicamente uma espécie de cópia. Então, para todo o conteúdo hoje em dia, especialmente dessas big techs, como por exemplo Netflix, Amazon, YouTube, a gente tem uma redundância, vamos dizer assim, de conteúdo muito grande. Como assim redundância? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que, hoje em dia, a maioria dessas empresas, elas possuem cópias de quase todos os seus dados espalhados por diversos continentes e por diversos locais. Dessa forma, quando você quer se comunicar, por exemplo, com um servidor do YouTube, você vai provavelmente, você vai se comunicar com o que está mais próximo de você, não necessariamente com a sede da empresa ou coisa do tipo. Então, pense nisso e isso eu acredito que te ajuda a dar um entendimento melhor, né? Então a gente tem uma redundância muito grande. Então, por exemplo, as cópias dos vídeos que existem aqui nos servidores dos Estados Unidos, essas cópias, no caso, esses vídeos que existem aqui, essas cópias também estão aqui no Brasil. Então a gente consegue se comunicar com um tempo de resposta muito mais curto e muito mais eficiente do que seria se a gente tivesse só o conteúdo lá unicamente nos Estados Unidos. O vídeo de hoje foi isso. A gente tem uma olhada em requisições, servidores e o que raios é streaming. É isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender alguma coisa. Valeu!